Já podem começar, já começou a gravar, viu, pessoal? Vou desligar meu microfone aqui. Beijo, Tati. Beijo, Beijo, Thiago. Dani. Gratidão. Beijo. Gratidão. E, gente, boa noite novamente. A gente teve alguns probleminhas e agora está tudo resolvido. Vamos continuar com a nossa live, né? Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar novamente. Eu sou o Thiago e eu sou aluno do 8º período de Ciência da Computação da Unifal e eu sou participante desse time do Mentes Brilhantes. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre inteligência emocional com essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aí. Eu vou apresentar ela chama Tatiana Correia Carril. Ela é trainer em PNL, ela é coach sistêmica no Instituto Myers, ela é consteladora sistêmica também, hipnoterapeuta e várias outras formações. E sejam todos bem-vindos, né? Vou passar a palavra para ela agora, para ela se apresentar novamente. Ela que fez uma transição de carreira muito interessante, ela vai contar um pouquinho para a gente como que foi isso. Então, boa noite mais uma vez a todos. Gratidão pela paciência, né? Problemas técnicos sempre temos. Essa questão vem bem de encontro, eu estava falando até com o Thiago, já é para a gente ir treinando a nossa inteligência emocional, né, Thiago? A capacidade que você tem de gerenciar aí as suas emoções. Então, eu sou a Tati Carril, do Instituto Myers. O Instituto Myers é uma empresa de desenvolvimento humano. Minha formação de base é odontologia, eu sou dentista. Fiquei durante 15 anos, fiz 15 anos esse ano de formação. Fiz faculdade junto com a Dani, 15 anos clinicando, e eu decidi mudar de carreira. Eu decidi seguir essa área do desenvolvimento humano, que sempre me fascinou. Eu adoro tudo relacionado a emoções, a sentimentos, a pessoas. E, como eu disse, a psicóloga dentro de mim gritava. Então, eu procurei algum caminho para poder entrar e lidar, literalmente, com a mente humana, que é fascinante. Sim, então a gente vai dar início à live agora, né, sobre o tema. Lembrando vocês que qualquer dúvida que for surgindo durante a live, eu vou tentar ficar de olho aqui no chat. E caso eu passar algum despercebido por agora, de qualquer forma a gente vai ter um tempinho no final para a Tati estar podendo responder todos os questionamentos de vocês e estar podendo tirar todas as dúvidas de vocês. Então, Tati, acho que para a gente começar bem, assim, acho que a gente podia participar do conceito, né, de inteligência emocional, porque, afinal, o que é inteligência emocional? Tiago, inteligência emocional é algo que todo mundo coloca em prática. Talvez não venha à mente consciente o termo inteligência emocional, mas pelo menos a gente tenta. Se a gente não coloca, a gente tenta, a gente corre atrás dela. Então, a inteligência emocional é o gerenciamento, é a capacidade que cada um de nós individualmente temos de gerenciar, de administrar as nossas emoções e a emoção dos outros. Isso é inteligência emocional. De onde veio esse termo? O pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman. Esse termo vem lá de 1995, quando ele publicou um livro intitulado Inteligência Emocional. Antes disso, já outros pesquisadores já haviam lançado esse termo, mas se popularizou com ele. E quando a gente fala que popularizou, o que isso significa? O Goleman, ele traça alguns pilares, que são o quê? Para chegarmos à inteligência emocional, algumas habilidades, algumas competências devem ser observadas para que a gente consiga atingir. E dentre essas competências, então, se a gente começar a partir de agora
mesmo nessa parte que ainda está teórica, prestar atenção nesses 5 pilares que o Goleman descreve, nós vamos começar a cair em consciência, já vai vir para o consciente aquele passo a passo para chegar até a inteligência emocional. O que é? Reconhecer as próprias emoções, começa aí. Gerenciar suas emoções. Capacidade que você tem da automotivação. Então, de se motivar e se manter motivado. Empatia. O que é empatia? É colocar-se genuinamente no lugar do outro. Parece um termo, né? É uma palavra bonita, da moda, todo mundo hoje em dia diz, né? Eu sou empático, quero ser empático, mas o que a empatia significa? Será que a gente consegue mesmo se colocar no lugar do outro? Então tem que deixar de lado o julgamento e por aí vai. E também a capacidade de você se relacionar socialmente com as outras pessoas. Então, esses seriam os 5 pilares que o Goleman descreve, Tiago. Então, a parte teórica da inteligência emocional é essa, né? Então, alguns nomes. Daniel Goleman, o livro dele que popularizou o termo, inteligência emocional, e também você entende pelo QE, o quociente emocional. Nada mais é do que você reconhecer e gerenciar as suas emoções. É fácil? É desafiador, digamos assim, né? É desafiador. E, Tati, como você disse, então, a inteligência emocional é essa arte que a gente tem de gerenciar as nossas próprias emoções, né? Mas e os sentimentos? Qual que é a diferença entre os dois? Porque na minha cabeça, assim, é muito vago e, para mim, às vezes se confunde se é a mesma coisa, inclusive. Qual que é a diferença dos dois, assim? Tá. Tiago, realmente gera confusão, os dois se confundem mesmo, mas a gente estudando um pouquinho mais a fundo, a gente vai conseguir entender. Tem até um filme, que é o Divertidamente, essa animação do Divertidamente, não sei se alguém já viu, se não viu, fica como lição de casa, viu, Tiago? Porque nele a gente consegue entender de forma lúdica a diferença entre as emoções e os sentimentos. Quando a gente fala em emoção, a gente está falando que um estímulo do ambiente foi captado através dos órgãos sensoriais, foi captado e gerou um comportamento. Então, seria a emoção é a resposta do corpo a um momento específico, que seria um estímulo. A emoção ela é muito mais superficial, passageira. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Você está andando pela calçada, de repente aparece na sua frente um pitbull. O que acontece? Você fica ali parado, olhando e falando, vem, vem, ou você já começa a perceber um certo desconforto, o coração dá uma aceleradinha e você se prepara para quê? Para fugir, para fuga, para correr. A gente não vai ficar parado esperando o totó chegar, né? Então a gente vai correr. Sim, com certeza. Você tem toda uma cadeia química gerada aqui dentro que faz com que você se comporte, tenha reações fisiológicas, né? Reage ali todo o seu metabolismo para que você se prepare para fuga, como esse exemplo, ou para luta em algum outro caso. O sentimento, ele vem da emoção, Tiago. Então, o sentimento vai ficar mais claro agora. O sentimento é mais profundo. Enquanto a emoção ela é passageira, você viu o pitbull ali, seus olhos, né, captaram seus órgãos, todos os seus órgãos do sentido ali, ele captou. A emoção, ela é mais superficial, ela passa. Então, você viu aquilo, passou. O sentimento é mais profundo. Por exemplo, a tristeza profunda é algo que fica.
E aí pode até gerar um ciclo. Então, é uma emoção que disparou um sentimento, o sentimento volta e capta alguma outra emoção, e isso vai vindo. O sentimento é como a pessoa se sente diante da emoção. No filme Divertidamente, tem várias teorias a respeito das emoções, sentimentos, mas as emoções no Divertidamente apresenta 5 emoções, que é a teoria base. Então, a gente tem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojinho que é representado no filme é a rejeição, é o sentimento da rejeição. Então, a partir dessas emoções, a menina começa a ter os sentimentos, que são algo mais profundo, é algo mais duradouro. Então, ela se lembra, por exemplo, de alguma cena que ela viveu, e aquilo traz para ela, às vezes, um pesar. E fica, e fica. E ela passa alguns dias nutrindo aquele sentimento, acolhendo aquele sentimento. Então, a grosso modo, tá, Tiago, falando, seria assim: eu tenho um gatilho captado através dos órgãos sensoriais aqui, dispara uma emoção que está aqui dentro e gera um sentimento. O que eu vou fazer? Então, didaticamente, seria mais ou menos isso. Ah, entendi. Nossa, muito legal, de verdade. É E muito. assim, ô, Tati, tem alguma relação assim entre, por exemplo, a inteligência emocional e o QI de uma pessoa? Por exemplo, às vezes pode ser que uma pessoa tenha um QI elevado, assim. Isso induz que ela vai ter uma inteligência emocional elevada também, ou não tem nada a ver assim? Tipo, tem uma, vamos dizer, uma régua que consegue medir também a inteligência emocional? Porque normalmente você vê esses testes de QI, tem testes mesmos que medem tudo certo, tem um número ali que define o seu QI, e na inteligência emocional funciona dessa forma também? Então, Tiago, ótima pergunta, né? Por quê? Porque o QI, que é o quociente, o coeficiente de inteligência, que é a sua inteligência racional. Quando a gente fala em inteligência emocional, Tiago, um termo que a gente vai associar é o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é a realização dos seus objetivos, das suas metas. Quando a gente está falando sobre isso, a gente coloca, será que as pessoas que têm um QI alto, elevado, são as mais bem-sucedidas? Uhum. Nem sempre. Por quê? Porque já se diz que a inteligência racional representa 20% para você atingir ali o seu sucesso. A inteligência emocional, 80%, Tiago. Então, Nossa, não necessariamente que uma pessoa muito inteligente intelectualmente seja também, tenha um alto QE, o coeficiente emocional. Pode ser o contrário. Há pessoas que às vezes não têm estudo, não têm a faculdade, alguma coisa do tipo, e que emocionalmente são tão equilibradas e atingem um certo patamar do considerado sucesso, porque também é muito relativo, né, para cada um. Então, não necessariamente que quem tem o QI elevado tem o QE elevado. Só que, segundo Daniel Goleman, se você juntar os dois, aí sim você vai ter uma alta representatividade aí para esse sucesso. Mas não, não tem uma relação que um é elevado, o outro também é. Então, o QE, digamos que ele é mutável, ele pode ser trabalhado, a sua inteligência emocional, ela pode ser trabalhada. A intelectual, ela é estável, ela é fixa. ah, Por isso que entendi. você mede na reguinha, Tiago, Entendi. né? Deixa eu fazer um teste. O meu áudio ainda está muito baixo. A Dani comentou aqui que meu áudio está baixo.
Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Vocês podem mandar um ok para mim se melhorou agora ou se está ainda muito baixo? Está um pouco baixo? Melhorou agora ou não? Ô, Thiago, dá para ouvir, mas ele tá mais baixo que o da Tati. Por isso que dei um toque aí. Será que agora melhorou ou não? Porque eu não sei Não, como tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito? Será Tá? que se eu Mas dá para ouvir você sim, só tô perguntando se tem como aumentar aí. Se não der, tudo bem. É porque Fique em paz. Vai dar tudo eu bem. acho que não vai ter como aumentar porque eu tô de fone. Se eu tirar o fone vai ficar muito ruim pelo áudio do computador. Tá. Não, mas dá para te ouvir sim, viu? Ah, então tá. Caso não tiver Pode ouvindo, dá um continuar, toque, por gente. favor, então. Tá. E, Tati, eu já vou até aproveitar uma pergunta aqui, ó, que a Mari fez, porque depois eu acho que até pode ser um caminho que a gente está tomando. A próxima pergunta seria, tipo, se para eu ter uma inteligência emocional, tem algum passo a passo, sabe? Tem aquela receitinha de bolo que eu posso seguir? E a Mari já perguntou exatamente quase a mesma coisa, que ela perguntou, como eu posso trabalhar a minha inteligência emocional para que ela não me prejudique no dia a dia? Então vamos lá, passo a passo, receita de bolo. Tiago, todo mundo gosta da receita de bolo, né? E eu me incluo nesse todo mundo. Por quê? Porque é mais confortável. A gente às vezes não precisa nem sair da zona de conforto, nem sair do lugarzinho que a gente está para poder seguir a receita de bolo. Mas não tem receita de bolo. Por quê? Porque somos seres únicos, individuais. Então não tem. Você tem esses pilares que você atentando para esses 5 pilares que o Goleman descreve, você pode começar a desenvolver essa inteligência. Então, a primeira coisa, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, Tiago? O autoconhecimento é você observar. Observar quem? O outro? Não, você. Porque a gente literalmente não se conhece. A gente só vai se conhecer, às vezes, em situações extremas, em que a gente para e fala: nossa, eu não sabia que eu era uma pessoa tão nervosa. Aconteceu tal coisa e eu me descontrolei de uma tal maneira que nem eu mesma me reconheci. Então, o primeiro ponto, autoconhecimento. E autoconhecimento é observação. A gente lá no Maias fala muito do caderninho das emoções. O que é o caderninho das emoções? Um bloquinho. Um bloquinho que você vai usar como diário. Para começar a se observar, para começar a entender, porque às vezes, Thiago, a gente perde, a gente roda uma baiana, por exemplo, desce do salto e a gente não sabe por quê. Então, o que a gente faz? Você precisa dar um passo para trás, para entender e lembrar do que a gente comentou logo no início. Gatilho, emoção, sentimento. Nossa, por que eu estou me sentindo assim? O que aconteceu? Olha o passo para trás. O que aconteceu para eu ficar dessa maneira? Ah, eu fiquei triste. Mas o que me deixou triste? Ó, eu ouvi uma música e eu lembrei de certo episódio. Vai lá no seu caderninho e anota. Uhum. Isso é autoconhecimento, isso é autoobservação. Isso é gerenciar. Por quê? Porque se você sabe que aconteceu, teve um gatilho, disparou a emoção, você reconheceu a emoção, é a mesma coisa. Você vai pegar uma estrada, você vai para algum lugar, seu objetivo é chegar na cidade X. Só que tem um caminho A e o B. O B é mais rápido, mas a estrada é muito esburacada e corre o risco de você furar o pneu do seu carro. A B é uma estrada melhor, pouquinho, a viagem vai alongar um pouquinho, mas você vai chegar bem. O que você faz? Você fala assim, bom, eu vou tentar ir pela A, mesmo tendo buraquinho aí, eu vou tentar ir pela A para ver o que vai dar. Você viu que não deu certo, aconteceu o que você não desejava, mas você tem que voltar em uma outra ocasião
para a cidade X. Você vai pela A ou você vai pela B? Com certeza pela melhor. Pela melhor, porque não atrasou no seu compromisso e tudo mais. O que que é isso? Isso é autoconhecimento. Pega esse exemplo que eu dei e traz para suas emoções. Então, se eu sei que aquilo não me faz bem, eu vou pegar um outro caminho. Por que que eu vou fazer aquilo que não me faz bem? Eu vou pegar um outro caminho. Então, isso daí é se observar e gerenciar suas emoções. Aí a gente fala em motivação. Oi, desculpa, Tiago. Ah, não, perdão, pode falar. Aí a gente fala o que que o Goleman falou lá atrás sobre motivação. Essa história do eu nasci assim, eu cresci assim, esse complexo, né, de Gabriela, não dá certo. Não dá certo. Se você entrar na vibe do eu nasci assim, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim, então esquece. Esquece, porque aqui você não vai conseguir desenvolver a sua inteligência emocional. Aí ele fala em empatia. Então, empatia, será que a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro? É um termo muito. Tem muita polêmica em torno disso, viu, Tiago, dessa palavrinha. Porque se a gente for tomar o pé da letra, não é possível eu, Tatiana, me colocar no lugar do Tiago. Porque a minha realidade é uma. Eu fui criada de uma maneira, eu eu acabei formando as minhas crenças e os meus valores baseada no que eu vivi na infância, dos modelos que eu tive, das experiências que eu vivi. E o Tiago de outra maneira. Mas eu posso sim tentar me colocar no seu lugar, Tiago, a partir do momento em que eu deixo um pouquinho de lado o julgamento e penso assim: nossa, se fosse comigo, como será que eu iria me sentir? Sempre lançando perguntas. E outra coisa são as habilidades sociais, são as relações. Então, quando a gente está falando em inteligência emocional, eu não estou falando só em eu me conhecer, conhecer as minhas emoções. Eu preciso conhecer as minhas emoções para aprender a lidar com a emoção do outro também. Porque assim como eu, o outro também é um ser individual, que tem as suas crenças, que tem os seus valores, que tem os seus modelos, que são distintos dos meus, né? Então, se a gente pensar, faz um teste aí. Olhem para a mão de vocês. Mão direita ou mão esquerda e olhem. Observe e veja. São 5 dedos. Os dedos são iguais? Não, de forma alguma. Não, não são. Quiçá as pessoas. Ó, aqui é o mesmo material genético daqui. E são diferentes. Quiçá as pessoas, né, Tiago? Eu acho que Então, o que é mais incrível é isso, né? Cada pessoa ser diferente, cada pessoa ter sua essência para tornar cada vez mais. Porque imagina que tão chato seria todo mundo igual. Seria um porre, né? exatamente. A minha avó que costumava falar muito, o que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo, né? E Nossa, aí, Tiago, quando você olhou aqui, e você falou, são diferentes, você treinou a empatia. Isso é treinar a empatia, porque é bonito a gente falar, nossa, eu me coloquei no lugar da pessoa, não, isso daí eu acho que não gostaria, né? Cada um tem o seu senso ali, né, de saber, isso daqui é legal, isso não é. Todo mundo sabe que a gente tem uma vozinha lá dentro que fala assim, ó, você pisou na bola, vai lá, pede desculpa, tá? Você pisou na bola. Então a gente sabe. Então, aí você começou a treinar a empatia, em entender que as pessoas são diferentes. E são porque elas querem, às vezes, qual que é o final de tudo? Todo mundo quer ser feliz, né? sim, com certeza. Só que cada um tem um caminho para encontrar a felicidade. E tá tudo certo. Com certeza. Eu acho que então acaba sendo diariamente um treinamento isso, né?
de se Exato. colocar no lugar do outro, de se autoconhecer para saber o que você não gosta e também entender o que a pessoa também não gosta, né? Principalmente não fazer o que a outra pessoa não gosta, né? Exatamente. Você percebe, Tiago, que na verdade agora a gente entrou em um ponto que os pilares, lá no começo parecia uma coisa, né, tão. Ah, número 1 é isso, 2 é isso, o 3 e o 5 é isso. Agora a gente entende que um puxa o outro. Porque assim como as emoções, estão todos andando assim, ó, em filinha, tudo de mão dada. Então, tudo começa para desenvolver a inteligência emocional no autoconhecimento. Se eu me conhecer, se eu aprender a lidar comigo, eu vou aprender a lidar com o outro. A partir do momento que eu deixar o meu julgamento de lado e trabalhar a empatia, vou trocar de posição. Aí a gente começa a entrar nessa coisa que o Goleman falou, que a inteligência emocional, ela pode ser mutável, ela pode ser trabalhada. Sim, nossa, muito interessante, é verdade. E eu já sou suspeita para falar, né? Porque tanto que a gente já conversou sobre, né? E, Tati, também, e agora linkando, eu acho que com esse momento que a gente está vivendo hoje em dia, a gente está vivendo uma pandemia há meses já, há muito tempo, né? E creio eu que as pessoas tiveram que se reinventar muito, assim, porque no começo a gente achou que vai durar só 15 dias, uma semaninha ali, e a gente já estava livre disso. Mas depois a gente viu que era algo muito sério, que dura até hoje. E como ter inteligência emocional num período desse, assim? Como que eu consigo sair bem desse período? E como eu posso usar a inteligência emocional para me ajudar no dia a dia? Tiago, eu procuro sempre observar a vida. Eu acho que a vida, ela é uma dualidade. Então, para ter sol, para ter o dia, tem que ter a noite. Para ter o bem, tem que ter o mal. Gostando ou não, tem que ter, né? Então, o que que acontece? Essa pandemia, ela veio com um lado bom. Você quer um convite maior para você começar a treinar a sua inteligência emocional do que esse que a pandemia te deu? De você ficar trancadinho dentro da sua casa. Olha o diário das emoções. Aprendendo a lidar com as suas emoções e sentimentos dia após dia. Aprendendo a viver o hoje, o aqui e agora. Porque foi um convite forçado, mas foi, para você viver o aqui e agora. Porque literalmente a gente não sabia o que ia acontecer às 8 horas da manhã do dia seguinte. Agora a gente ainda está começando a colocar a cabecinha para fora. Mas a gente ainda não sabe como vai ser. Então, durante esse período, o que foi isso que o Thiago falou? Você precisou se reinventar. Você precisou entender o que te agrada, o que te incomoda, coisas que você gostava de fazer que você não pôde fazer mais. Você precisou encontrar outro caminho para se agradar. E a partir daí, muitos valores seus foram modificados. Muitas coisas que você valorizava antes, achava importante, hoje você fala: nossa, olha, eu achava aquilo tão importante, agora eu já vivo sem. E tá tão bom do jeito que tá. A gente está aprendendo a valorizar o abraço, o contato físico. Que falta nos faz um abraço, que acolhimento, que carinho, quanto amor há em um simples abraço. A gente está aprendendo a trabalhar a empatia, Tiago. Quando eu vejo as notícias e falo, nossa, que triste,
aquela pessoa perdeu um familiar por conta do Covid. Realmente não é fácil. Então, você quer um convite maior do que olhar essa pandemia por esse lado? Eu perdi um ente querido há 2 semanas atrás pelo Covid, né? E tudo isso vem e faz a gente se colocar mais uma vez no lugar do outro e falar, realmente não é fácil, é muito desafiador, mas é possível? É possível. Por quê? Porque para existir o amor, existe o ódio. Nós, enquanto na condição de raça humana, a gente tem que aprender a lidar com esses extremos, Tiago, e a partir daí encontrar um ponto de equilíbrio. Porque as emoções, elas não são nem boas, nem ruins. São apenas emoções, é como se fossem apenas palavras. A tristeza, ela é superficial ou profunda de acordo com o valor que você dá para ela. E nesse valor, não é algo consciente, viu, Tiago? É inconsciente, porque vem lá de trás. O que te marcou na infância? Que trauma que você traz para você considerar a tristeza dessa maneira? O que é alegria para mim, o que é alegria para o Tiago? Então, aí a gente já começa a aprofundar o tema da inteligência emocional e a linkar. Bom, realmente, inteligência emocional é pura emoção e sentimento, é como se eu tivesse, imagina um mar. É o mar das emoções e dos sentimentos, em que você tem que nadar ali. Vai vir onda alta, vai vir a calmaria. De repente vai passar um barquinho ali, você vai falar, joga a boia! Vão jogar a boia. Às vezes não vão olhar para você e falar, não, se vira. E você vai morrer ali à deriva? Não. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar um pilar que o Goleman falou aqui. Se motiva. Não, olha, vai lá, vai, já tá chegando, firme, forte, vai passar outro barquinho, vai passar outro barquinho. E aí você chega onde você tem que chegar. Sim. E como você disse, essa parte do abraço, do contato físico, hoje, principalmente hoje em dia, a gente vê o quão isso faz falta, né? Porque normalmente a gente estava acostumado com essa vida corrida e às vezes eu pegava na mão de uma outra pessoa, abraçava assim, aquela coisa correndo e não tinha aquele sentimento, aquela emoção, né? E hoje em dia a gente precisa dar muito mais valor nisso, né? Porque a pandemia eu acho que trouxe muito isso para a gente. A pandemia te tirou do piloto automático, Thiago. Sim, Essa é a questão. Hoje, tomando café vamos por aí, ó, na hora de tomar café da manhã. Percebam se o café da manhã, as manhãs de vocês, o cafezinho da manhã de vocês não está diferente. Não tem um outro sabor. Se você precisou colocar mais açúcar, menos açúcar. Por quê? Porque a gente está valorizando o que realmente deve ser valorizado. É o aqui e agora. É o estar presente. sim, com certeza. E Tati, e agora voltado mais para a parte do seu trabalho, assim, como o teu trabalho, no caso, como coach, a constelação sistêmica, familiar, no caso, você até comentou que às vezes os problemas não são de agora, pega lá atrás, né, busca desde a sua infância. Inclusive, eu já fiz a constelação familiar com você, né, e eu achei uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida. E como essas técnicas, como no caso a constelação, o reiki, a hipnose, como elas podem ajudar a trazer uma inteligência emocional e um autoconhecimento, assim? Tiago, todas são ferramentas. Então, a PNL é ferramenta, a hipnose é ferramenta, a constelação é ferramenta. São ferramentas para gerar o quê? Um despertar. Literalmente é um despertar. Todo tipo de terapia se enquadra nesse despertar.
né, nesse autoconhecimento. Você que passou pela constelação, você trouxe para o seu consciente coisas que estavam no seu inconsciente. E que literalmente você via e sentia todos os dias. Mas estavam aqui. Assim, a minha vida é assim, tá tudo certo, né? Aí alguma coisa despertou, sinalizou e falou: olha, dá um passo para trás e vai lá. O que você fez com isso? Você adentrou no autoconhecimento. E eu tenho certeza que todos que estão presentes nessa sala, a gente está com mais de 28 pessoas, todos aqui sairão diferentes. Na realidade, esse projeto já traz um diferente, já traz, você já adentrou nessa estrada aí do autoconhecimento, já colocou o pezinho. E quando a gente põe o pezinho na jornada do autoconhecimento, a gente não quer voltar mais. E é tão fascinante, Tiago, e é tão fascinante que o que vier, a gente quer conhecer para entender. Porque dali você vai tirar alguma coisa diferente e que vai mudar o seu modo de ver o mundo, o seu modo de ver a você mesmo. Eu gosto muito dessa analogia. Assim como a natureza, ela tem as suas estações, nós também temos as nossas estações. Então, a Tati que vai sair do final dessa live é diferente da Tati que entrou. Porque com todas as perguntas, com o bate-papo que a gente está fazendo, com o estudo que eu fiz e o Tiago fez comigo, já estamos diferentes. Já crescemos, já aprendemos alguma coisa além, a mais. Então, todas essas ferramentas, todas essas técnicas e tudo mais, Tiago, são ferramentas que possibilitam o autoconhecimento. Tudo se resume no autoconhecimento. Porque se eu me conhecer, eu vou saber como lidar comigo mesma. E tem alguém melhor do que eu mesma para lidar comigo? Não tem. Nem a mamãe, nem o papai, nem o amor da sua vida, nem o seu cachorro não vão saber lidar com você como você mesmo quando a gente se conhece. Com certeza. E, Tati, eu vou ler uns comentários aqui, até a Anael que fez, ela fez, nossa, verdade, a pandemia é um desafio enorme para aprender a lidar com os sentimentos. Foi exatamente isso que você disse, né? Já a Amanda do Prado, ela falou assim, parece que está todo mundo mais à flor da pele também. Sim. Porque acaba que traz esses sentimentos, tudo fica naquela explosão, né? Tudo fica mais intenso. Posso dar uma dica, Tiago, para esse a flor da pele? Literalmente é isso mesmo, é o sentir. Quando a gente está falando em emoção, em sentimento, é o sentir. Se a gente tentar trazer para o racional, não vai se materializar à nossa frente, né? Esse sentimento à flor da pele, não vai virar uma pessoa. Então, é o sentir que a gente está trabalhando aqui. Uma dica para essas emoções que sim estão à flor da pele, porque o momento, né? Todas as pessoas, o mundo está assim, e nós recebemos essa carga também, porque eu não vivo sozinha. Então, é como um jogo de xadrez. Uma peça que movimenta ali, todo o jogo altera. Então, assim, somos nós. Começou lá na China, foi chegando, veio para o Brasil e se espalhou para o mundo, né? Então, uma dica: meditação, Tiago. A meditação é uma forte aliada, uma aliada poderosíssima para o autoconhecimento, para ajudar a acalmar os ânimos. Depois, para quem tiver interesse, no nosso canal do YouTube, nós temos meditações
rápidas, breves, para se você é iniciante, se você não é iniciante, mas para você começar a adentrar esse mundo, porque a meditação, e isso é ciência já, né? Já saiu do plano só espiritual, holístico e tudo mais. Isso já é ciência. Mindfulness, que é o estado presente, o estar no aqui e agora. O mindfulness, ele tem um efeito extremamente poderoso na ansiedade patológica, porque assim como não é só positiva nem negativa, todos nós precisamos dessa ansiedade, porque graças a ela, a Tati e o Tiago estão aqui conversando com vocês, porque ela gerou movimento, ação, força, né, em equilíbrio. Então, a meditação é um caminho para esses movimentos, esses sentimentos mais aflorados dessa pandemia, Tiago. E assim também, Tati, agora voltando um pouquinho mais, creio que, não sei se tem alguém que tá entrando agora na universidade, como que está sendo, se tem alguém aqui com a gente que está passando por isso, eu creio que hoje os jovens são cobrados muito cedo, assim, tipo, eu tenho que ter uma vida formada há 24 anos, 23 anos, eu já tenho que ingressar na faculdade com 18, 17, assim que eu sair do terceiro ano, eu já tenho que ingressar na faculdade. Como que essas pessoas tão jovens assim fazem para ter uma inteligência emocional boa? E também creio eu que hoje a depressão tá muito comum entre os estudantes de universidades. Como que, no caso, a inteligência emocional consegue ajudar a não ter essa doença que já foi chamada até de mal do século, né? Sim. Como que isso ajuda as pessoas a tanto a escolher o curso, a dizer, ou até dizer assim, todo mundo tem o seu tempo, ou não, todo mundo tem que ter o tempo certo, todo mundo tem que ter aquele tempo. Como que a inteligência emocional ajuda nessa parte? Tiago, é simples e é complexa a resposta para essa pergunta. É simples porque, se eu me conheço, se eu sei administrar as minhas emoções, então eu sei o que fazer. Seria simples falar isso. Quando você se conhece, você vai saber o que fazer. Só que vai de encontro ao outro pilar. Eu vivo sozinha? Não. Eu vivo em sociedade. Então, não basta apenas eu gerenciar as minhas emoções. Eu preciso também administrar a emoção do outro. E às vezes esse outro é o pai, é a mãe, que estão, de repente, sustentando o filho e falando, o pai e a mãe também têm, né, têm as suas dificuldades, seus desafios, trouxeram as suas bagagens da infância e tudo mais, e isso reflete na realidade que está vivendo, na vida. Então, como que a inteligência emocional pode te ajudar? A pelo menos, se você não puder fazer aquilo que você acha que deve ser feito, com a inteligência emocional, você vai entender como chegar, você vai começar a encontrar caminhos. Como a gente falou, ó, eu vou pelo A, a estrada A tem buraco, a estrada B não tem. A estrada B vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou chegar melhor lá. Então você começa a encontrar caminhos. E aqui eu deixo mais uma dica. A gente usa muito essa frase lá no Maias. Para cada problema, pelo menos 5 soluções existem. 5. Quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue encontrar nenhuma, né? Aí lança a mão do seu caderninho das emoções. No começo, você vai lá e vai anotar, vai ser cansativo. Depois, isso vai começar a ficar automático. Você não vai precisar mais anotar. Você só vai ficar assim, por que que eu tô me sentindo assim? O que que aconteceu que fez eu me sentir assim?
E aí você começa a encontrar os caminhos. Quando você lança essas perguntas, gente, parece papo de doido. É meio papo de doido. Porque às vezes eu tô em casa, tô fazendo alguma coisa, eu tenho 2 pequenos, eu tenho um casalzinho. Às vezes minha filha chega e fala: Oi, mamãe, você falou comigo? Eu falo: Não, com quem você tá falando? Não, com ninguém, tô falando comigo mesma. Então eu fico verbalizando, porque só de jogar a pergunta, um caminho já apareceu. Com certeza. Isso faz com que a minha atenção e o meu foco mudem. Eu saio do meio do furacão e vou para o caminho. Opa, já achei uma saída aqui. Bom, se eu for por esse caminho aqui, legal. Ah, mas e se de repente eu for pelo outro? Tive uma ideia. E assim, pelo menos 5 caminhos você vai ter. Então, a inteligência emocional, Thiago, pode te ajudar nesse sentido. E com relação à depressão que você disse, a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é um dos meses, acho que mais lindos e importantes que a gente tem, né? De atenção e valorização. Não é atenção e valorização ao suicídio, é a vida. A vida. Né? A vida com todos os seus entraves, com todos os seus desafios, porque também para motivação, vamos substituir a palavra dificuldade, problema, pela palavrinha desafio. Porque o seu cérebro entende assim, bom, dificuldade, problema, você já até cansa. Olha, eu tô com um problema, quando um colega chega para você e fala, Thiago, eu tô com um problema, já não dá uma canseira assim, você fala, Sim, nossa. verdade. Se eu chegar pro Thiago e falar assim, Thiago, eu tenho um desafio, tô com um desafio, o Thiago vai fazer isso aqui, ó. Sério, me conta aí o que que é. Por quê? Porque vai gerar uma força. Essa palavra gera uma força, um movimento. E aqui a gente usa uma ferramenta, Thiago. Hipnose, PNL. Então, vamos começar a dar atenção para isso também. E eu acho também uma coisa muito interessante sobre o Setembro Amarelo, que muitas vezes a gente tem que mostrar para a pessoa não se suicidar. Eu acho que é muito bonito a gente mostrar o quão bonito é a vida e o quão bonito é viver. Então, eu acho que a gente deve cada vez instigar mais a pessoa a querer viver, a querer sair dessa, porque, Sim, como você disse, eu acho que a empatia é a principal palavra sim, quando tem alguma situação assim. sim, porque a pessoa que está triste, se alguém, tem dias que a gente não tá legal, né? Tem dias que a gente quer ficar quietinho no nosso canto. Aí alguém chega para você e fala, por que você está assim? Não. Ah, não fica assim, não. Não fica assim, não. Não é bom ficar assim. É algo desnecessário para você falar para alguém que está triste, para alguém que está deprimido, porque a pessoa não está assim porque ela quer. Então não é frescura, né? Não é mimo, não é mimimi. Então é mais fácil. Por que você está aqui? Olha o passo, ó. Porque se eu aplico isso em mim, eu posso aplicar no outro. Por que eu estou assim? Por que você está assim? O que aconteceu que te deixou dessa maneira? Sim, com O certeza. que você acha que você pode fazer para sair dessa situação? E quando você pergunta para a pessoa o que você acha, é empatia. Porque você está respeitando a realidade dela. Você tirou totalmente de lado o seu julgamento. Porque se você me perguntar, Thiago, o que eu acho que você tem que fazer para sair dessa zona e tudo mais que você se encontra emocional, eu vou te dar uma lista desse tamanho assim, ó. Com um monte de nome de PhD, ó, segundo esse, segundo aquele, o livro tal, artigo tal.
Mas a vida não funciona assim. Com certeza. É bonito na teoria, mas a prática é diferente. Então, quando você pergunta, o que você acha que você pode fazer para sair daí? Já é um insight, já é a mão amiga que a pessoa precisa para sair dali. Com certeza. E, Tati, teve um comentário que me chamou muita atenção aqui no chat, que é da Gabriela Fernanda. Ela disse assim, meu avô e minha mãe testaram positivo para o Covid essa semana. Imaginem como estou precisando controlar as minhas emoções. Encontrei na atividade física uma forma de liberar todo o meu estresse e tensões. Se fosse isso, não sei como estaria emocionalmente falando. Eu acredito assim, primeiro, Gabriel, eu quero te mandar uma pequena mensagem assim, que espero que fique tudo bem com eles, né? E ela citou uma coisa muito importante, que ela encontrou na atividade física um pouco de refúgio para ela liberar essas tensões, assim. As atividades, como que pode ser? A atividade física pode ajudar nesse ponto? Ou é muito pessoal? Como que funciona? Sim, porque quando a gente está falando em emoções, e foi ótima essa colocação dela, também aqui a gente se solidariza, viu? Que corra tudo bem, que dê tudo certo. Parabéns pela sua postura diante disso e de procurar um caminho, né? Para poder lidar com isso. Então, quando a gente está falando de emoção e de sentimento, Tiago, a gente está falando de mecanismo químico, cerebral. Então, a gente não está falando só da mente emocional, a gente está falando do cérebro e de toda a química, a liberação de neurotransmissores, hormônios e tudo mais. E com atividade física, assim como na meditação, assim como nas técnicas de respiração, você tem liberação de substâncias que causam, te proporcionam bem-estar. Os hormônios da felicidade, os neurotransmissores da felicidade. Então, a atividade física, sim, se encaixa dentro desse caminho todo que a gente está falando. E parabéns para ela por trazer isso. Bem, Gabriel, Sim, com sim. certeza. E, Tati, eu vou linkar duas perguntas, eu acho que elas andam bem juntas, assim. Como que a inteligência emocional, ela é resultado de alguma frustração que a gente teve, por exemplo, a gente tem que ter algum gatilho ali para a gente começar a ter ela? Como que funciona isso? E a respeito de enganar a mente, assim, por exemplo, eu vou fazer aquilo, mas sabe quando você deixa de fazer uma coisa, mas você fala assim, mas eu fiz isso outro dia, tá tudo certo também? E como que, e voltando um pouco para o lado positivo, como que, por exemplo, algum presente, alguma gratificação ajuda nesse caso? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas não fazem alguma coisa porque não tem algo em troca. Como que isso pode ajudar na inteligência? Como a inteligência emocional pode ajudar nessa parte? De ter, por exemplo, algum prêmio ali que faça a gente chegar naquilo, mas enquanto não tiver aquele prêmio, a gente vai fazer? Tiago, se eu te falar, eu vou começar respondendo essa, tá? Se eu te falar que sempre tem o prêmio, você acredita em mim? Essa história de não ter o prêmio não existe, sempre tem o prêmio. Sempre tem. Sim. Consciente ou inconscientemente. E é daí que nasce o hábito. Tem um livro, depois eu deixo o nome, eu sempre confundo esse nome, mas a capinha dele é amarela, que é o poder do hábito, ou a força do hábito. Gente, esse livro, ele fala sobre o ciclo do hábito. Então, por que você faz o que você faz? O hábito nada mais é do que aquela ação repetida várias vezes, que virou um ciclo, que entrou na sua rotina. Porque o hábito, você tem o caminho que te leva a uma recompensa. Por que que tem gente que só reclama, Tiago? Porque a recompensa dele é ter atenção.
É uma coisa que às vezes é uma coisa. Por que que você come chocolate? Porque a minha recompensa é a felicidade, o bem-estar que isso me dá. Porque se eu pensar do lado nutricional, já que eu estou fazendo uma dieta, o chocolate ao leite, delicioso, não é o mais indicado. Mas a minha recompensa É muito melhor. é o bem-estar que ele me proporciona. Então é assim, sempre tem recompensa, Tati, sempre. Porque se você parar para pensar, uma pessoa que fuma, o cigarro não faz bem para a saúde. O cigarro pode matar. O cigarro causa morte. O cigarro causa câncer. Você quer ter câncer? Não, eu não quero. Então, por que você fuma? A hora que ele está fumando é um mecanismo para ele de liberação. Claro. Aí, ó, dá o passo para trás. Tem alguma coisa lá atrás que ele vai precisar ver na terapia. E aí a gente entra nas várias linhas de terapia que tem, com os psicólogos, com os terapeutas, hipnólogos, consteladores, os coaches e tudo mais. Tem coisa que é só para psicólogo, tá? Tem coisa que a gente percebe que dá para a gente caminhar, caminha, quando não, encaminha para o psicólogo. O grande segredo da vida é esse, cada um no seu quadrado, e tá tudo certo, né? Então ele dá um passo para trás e fala, opa, o que aconteceu ali atrás? Qual que é o buraquinho que eu tenho aqui dentro, ó, o buraquinho que eu tenho aqui dentro, que eu preciso do cigarro para tampar? Tem uma recompensa. Sim, com certeza. Nunca tinha Sempre pensado tem. por esse ponto de vista. Sempre tem. Quando você ouve alguém falando, eu não espero nada por isso, espera sim. Espera sim. Sempre tem. Analisa lá no fundinho. Que você vai ver que a pessoa que fala, eu não espero nada disso, é a que mais espera. Sim. E, Tati, agora eu vou ler uns comentários aqui. Se alguém tiver alguma pergunta que quer que faça agora, caso também, se não surgir alguma pergunta nesse momento, ou tiver com vergonha, ou qualquer que seja o motivo, vocês podem mandar para a gente, que a gente vai estar procurando tentar mandar para a Tati, ou vocês podem tentar falar diretamente com ela. A gente vai deixar depois o Instagram dela, tanto dela quanto o do Instituto Maias. E se quiser mandar para a gente também, a gente passa e responde também. Eu vou ler só alguns comentários aqui, foram feitos durante a live, porque acabou que alguns comentários foram afirmando ou concordando com o que você estava dizendo. Aí, para não passar batida, eu vou lê-los agora. A Vitória tinha comentado assim também que sobre desligar os sentimentos ruins na pandemia. Ela falou assim, sim, nossa, desligar essa super importância a certos sentimentos, que você tinha comentado que fica tudo à flor da pele e às vezes aquele sentimento não precisava estar ali naquele momento. Então, se desligar daquilo foi melhor para ela. A Mari também comentou assim que a pressão social é muito difícil, ainda mais na era digital, que a vida de todos parece ser tão perfeita. Acho que essa frase explica muita coisa que acontece hoje em dia nas redes sociais, né? E a Amanda Rosa, ela comentou sobre a pergunta de ser muito jovem, ter que escolher o que a gente vai seguir para o resto da vida, né? Ela comentou assim, hoje em dia tem muita cobrança em ser formado, casar, ter uma casa, vida financeira estável, e mal começamos a vida adulta e já somos bombardeados. É difícil lidar com isso. Tiago, posso fazer um parêntese? Pode, fica à vontade. Para comentar? O que acontece? Eu fiz 40 anos esse ano. E realmente, quando falam a vida começa aos 40, eu nunca tinha entendido, sabe? Eu falo, 40? Porque quando eu tinha 20 anos,
Eu pensava assim, eu quando eu tiver 40 anos, imagina, ter filho, eu vou estar sentada lá no meu mocho, clinicando e não sei o quê, porque desde sempre eu falei que eu queria ser dentista, né? Aí o que que acontece? Eu recebi uma educação em que meu pai me falava, você vai ter que fazer escola pública, né, faculdade pública. Eu fiz faculdade pública, eu passei na Unesp, fiz Unesp, saí da Unesp. Aí eu falava assim: agora eu vou casar, eu casei, eu vou ter filhos, eu tive filhos, eu vou continuar a minha vida e vou com 80 anos estar sentadinha num mocho atendendo os meus pacientes. Era assim que eu me via. Aí, de repente, fez isso aqui, ó. Aí eu precisei, Tiago, me reinventar, porque um belo dia eu sentei no meu mocho e não vi sentido mais. Aquilo não me fazia feliz. E quando eu entregava, eu sempre gostei muito de prótese. Quando eu entregava uma prótese para um paciente, o paciente agradecia, saía com um sorriso bonito e tudo mais. Eu ficava feliz, mas era uma felicidade que fazia assim, ó, era uma fumacinha. Aí eu tive que dar um passo para trás e falar assim: por que eu estou me sentindo assim? O que aconteceu que fez com que eu me sentisse assim? Mas eu já tô com essa idade já, jogar tudo pro alto e não. Aí o que que eu fiz? Eu procurei uma motivação. E eu encontrei dentro de mim mesma, a maior motivação de fazer aquilo que eu nasci para fazer, que eu amo, que é estar aqui conversando, que é passando um pouquinho do meu conhecimento ou do meu entendimento para vocês. E com gratidão, porque a essa hora vocês estão aqui assistindo, interagindo, o Thiago se preparou, a Dani queridíssima, o tempo que a gente está, né, Thiago, preparando tudo isso, Sim. isso Isso é o meu motivo de sorriso. Então, o que que eu fiz? As coisas não saíram do jeito que eu gostaria que tivesse saído? Não. Mas o que que eu pude fazer para minimizar as perdas? Porque a vida é ganho e perda. Quando você escolhe alguma coisa, você está renunciando outra. Por isso, Tiago, que é importante a gente enfatizar que dentro do autoconhecimento você tem a dualidade. Sim. Por que que hoje eu valorizo tanto esse lado do desenvolvimento humano? Porque as coisas acontecem do jeito que tem que ser. Ai, Tati, se você pudesse voltar atrás, lá atrás, quando você foi fazer o vestibular, que você era uma meninota de 17 anos, você teria feito o vestibular de odonto? Teria. Tiago, e eu passaria por isso tudo de novo, porque talvez aí você entra com a dualidade e entra com seu pensamento positivo para poder minimizar a perda, porque talvez lá atrás, se eu tivesse encarado uma faculdade de psicologia, hoje talvez eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não teria entrado dentro da PNL, dentro da hipnose. Então, eu tive algumas perdas? Eu tive as minhas perdas, mas elas estão minimizadas com os outros caminhos que eu decidi tomar. Então, é assim, gente, quando fala, dá tempo, sempre dá tempo, para uma alma disposta e aberta, aberta para o novo, sempre dá tempo. E a gente tem que entender que a culpa não é só do outro, você também tem a sua culpa. Sim, com E certeza. trabalhar essa culpa. Porque trabalhar a culpa é autoconhecimento também, Thiago. Sim, com certeza. Então, Tati, eu acho que a gente podia ir finalizando por aqui. Muitos dos comentários são parabenizando você por ter comentado tão bem sobre esse assunto, que é a inteligência emocional.
Eu agradeço imensamente você a ter topado o convite da Dani a participar um pouco do nosso projeto. E fiquei muito, muito, muito grato também por ter a honra de conhecer você e poder aprender muito com você. E vou falar para o pessoal que está aqui no chat agora, se eles quiserem ter contato com ela, como eu disse anteriormente, a gente vai deixar tudo marcado ali, o Instagram dela, do Instituto Maias também. E a gente, eu acho, pode finalizar por aqui com essa mensagem tão bonita que você deu. E eu queria fazer um pedido para vocês que estão aqui, se vocês podem ligar a câmera para a gente poder tirar uma foto, para a gente deixar marcado. Mesmo se a galera tiver de pijama aí, tá tudo certo. Põe um sorrisão no rosto, que é o que importa. Se vocês puderem fazer isso pela gente, a gente ficaria muito feliz mesmo. Muito, que lindos, gratidão, gratidão, viu, Tiago? Gratidão, Dani, gratidão a cada um de vocês, muito obrigada, obrigada pelo carinho, pela receptividade. Conte conosco, Tiago, sempre, sempre. Conte comigo, com a Dani, com o Instituto Maias. Parabéns por esse projeto, que é um projeto, a Dani aí, ó, minha sócia, nossa consteladora, que é um projeto tão bonito, viu? Nós desejamos a vocês muita paz, muito brilho no olhar, muito autoconhecimento, muito gerenciamento, muita motivação, que vocês arrasem na vida, que a gente veio para brilhar mesmo, como diz o Mentes Brilhantes, viemos para brilhar. Com certeza, muito obrigado. E obrigado pela sua sócia também, esqueci de agradecer, me perdoa, muito obrigado mesmo. E que bom, apesar de tudo, né? Deu tudo certo. Tivemos alguns imprevistinhos, mas deu certo e que era para acontecer, né, Tati? Isso aí, gerenciamento de emoções, Tiago. Isso. Não. Ô, Tati, muito obrigada pela sua presença, pela presença da Dani e de todos aí, companheiros, nessa noite de hoje, que nós compartilhamos esse conteúdo maravilhoso com vocês. Obrigadão, viu, Tiago? Colocou em prática a inteligência emocional. Gratidão, Gratidão, viu? Gratidão, Dani. Um abraço forte. Ô, Dani, beijo para o printzinho para nós aí, por favor. Ah, perdão, Tati. O que você ia falar, Thiago? Você pode tirar o printzinho para a gente aí, por favor? Porque no meu computador parece muito diferente. Ah, a Anael vai tirar. Eu vou tirar, gente. Prepara o sorriso aí, hein? Oi? Oi, Anael. Peraí, gente, ainda não foi. Eu sou nova aqui nisso. A Amanda que é a copilota. Aí, gente, tem que dar o sorriso e ficar, porque na hora que eu clicar ele já vai. Então, calma no sorriso. Deu, pessoal. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigado, gente. Boa noite. Gratidão, gente. Gratidão aí, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Ô, Tati. Você que tá escutando? Tati? Ô, Dani, você parou de gravar a live? Ah, vou pegar aqui. Parabéns, Thiago. Ah, Deu tudo certo. Tô tirando tudo